Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro aluno. Eu sou o professor João Vitor Valadares, podem me chamar apenas de Valadares, e hoje a gente vai iniciar uma viagem emocionante por um mundo misterioso, por um mundo que guarda uma série de segredos que muito se fala, mas tão pouco se conhece. Este é o mundo medieval. Vem comigo! Então, meu caro aluno, antes de a gente começar o estudo propriamente dito do período medieval, eu vou apresentá-los a linha do tempo. Qual a importância de você introduzir um estudo histórico com a linha do tempo? A importância é a seguinte, meu caro. Se você tem uma noção dos eventos que aconteceram e que vão acontecer, uma visão ampla, né, daquilo que você está estudando, você consegue consolidar melhor o seu conhecimento, né? Aquilo que você está aprendendo, você vai consolidar muito melhor. Por que que isso acontece? Porque os eventos não são casuais, os eventos são frutos de consequências de eventos anteriores. Ou seja, se você entende um pouquinho do que aconteceu antes e um pouquinho do que vai acontecer, você está organizando um pensamento cronológico que é o ideal para você entender tudinho, para você entender a coisa nos mínimos detalhes, né? Como diz o antigo professor meu, você entender as coisas nos pormenores. Então vamos lá. Didaticamente, a história foi dividida em um primeiro momento na pré-história. O que vem a ser a pré-história? A pré-história é tudo aquilo que aconteceu na história até o ano 4000 antes de Cristo, né? O que aconteceu nesse ano 4000 antes de Cristo, que é importantíssimo, a invenção da escrita. Olha, você vê como foi importante, né, o ser humano inventar a escrita, né? É um marco, né, que coloca fim à pré-história. A pré-história, ela é dividida em três grandes períodos, né? A gente estuda no ensino médio a grande divisão em período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. Mas esse não é o foco da aula, né? Deixo para vocês para uma aula, para as aulas de outros professores ou quem sabe comigo mesmo. É, Depois da pré-história, começa de fato a história. E a história vai ser dividida em algumas idades, né? São períodos que a gente chama de idades. Idade antiga, idade média, idade moderna e a idade contemporânea, que é o que a gente está vivendo aí, né? A Idade Antiga, como a gente já sabe, é a época daquelas civilizações antigas, as civilizações gregas, a civilização romana, a civilização, as civilizações egípcias, né, e mesopotâmicas, né, todas aquelas civilizações antigas se situam aqui, né, na Idade Antiga. Depois vem a nossa queridinha, né, que é o fruto da nossa aula de hoje, né, a Idade Média, né, é o fruto dessa referida aula, meu caro. E, posteriormente da Idade Média, vem a Idade Moderna, né? Então, é uma curiosidade sobre a Idade Moderna, né? A Idade Moderna, né? O pessoal se considerava os moderninhos, né? Vamos dizer assim, né? Eles foram responsáveis por muito da visão preconceituosa que a gente tem hoje sobre a Idade Média, né? Por exemplo, né? As denominações de Idade da Ignorância, a denominação de Idade das Trevas, né? A Noite de 1000 anos, né? Todas essas denominações que buscam de forma a depreciar a Idade Média, né, foram construídas nessa época pelos modernos, né? E hoje a gente sabe que eles não são tão modernos assim, porque vem a gente, né, uma idade contemporânea. Você vê que cada uma das idades, né, cada um desses grandes períodos históricos, eles são demarcados por grandes acontecimentos, né, como por exemplo a antiguidade do ano 4000 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, que ocorre o quê? Queda do Império Romano do Ocidente, né, do gigante Império Romano do Ocidente, vai cair e dar início à Idade Média, né? Depois da Idade Média vai terminar mais para frente com a tomada de Constantinopla pelos turcos, né? Que é justamente a queda, né, do Império Romano do Oriente, né? E termina a Idade Média, inicia a Idade Moderna. A Idade Moderna vai ter seu fim lá na Revolução Francesa em 1789, que a partir de então inicia-se a Idade Contemporânea, né? Grande Revolução Francesa, né? Que questionou instituições antigas, né? Que buscou a luta, né? Liberté, igualité, fraternité. Isso continua até hoje, né? A gente não para de lutar pelos nossos direitos, né? E por fazer, né, uma sociedade cada vez mais igual e melhor, né, para a gente poder viver. Vamos ao foco da aula, que é a Idade Média. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V, no ano de 476 depois de Cristo,
aqui o ano 476 depois de Cristo, né? Que ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. E esse período histórico vai até aqui, ó, onde ele vai, ó. Ele vai até o ano de 1453, o século XV, né? Que é quando ocorre a tomada, né, de Constantinopla pelos turcos, ocorre a queda do Império Romano do Oriente. Pois bem, visto isso, né, este estudo introdutório, né, a gente vai ver a Idade Média. Né? A gente vai ver que a Idade Média ela se subdivide em duas grandes períodos, né? Dois grandes períodos. Quais são esses períodos? Você tem a Alta Idade Média e depois a Baixa Idade Média, né? São as duas grandes divisões, né, do período medieval, né? E a gente vai ver justamente as peculiaridades de cada uma dessas divisões. A gente vai ver tintim por tintim da Alta Idade Média, depois a gente vai ver tintim por tintim da Baixa Idade Média, sempre prezando por apresentar a vocês aquilo que é mais recorrente na sua prova de vestibular, aquilo que é mais recorrente no seu Enem, né? Eu vou priorizar esse conteúdo, né? Se você quiser fazer um estudo mais a fundo, eu deixei nesta aula uma bibliografia de sites que eu utilizei para tirar algumas dúvidas e que aprofundam bastante, né, o conhecimento sobre a Idade Média. Então, sinta-se à vontade para pesquisar mais se você quiser, mas saiba que o que está nessa aula é tudo que você precisa saber para fazer sua prova de vestibular. Vamos embora então? Mexer, galera! Bem, caro aluno, vamos entrar agora na primeira parte do mundo medieval, que é chamada de Alta Idade Média. A Alta Idade Média compreende exatamente o período do século V ao século X. Ela é chamada de Alta Idade Média justamente porque os valores medievais estavam lá em cima, ó, estavam em seu apogeu, né? Foi o momento que eles se consolidaram, né? Vamos dizer assim, são os anos dourados da Idade Média, né? A Alta Idade Média seria isso. Dentro da Alta Idade Média, nós vamos ver alguns tópicos importantes, são os principais para você e para sua prova de vestibular. Primeiro, os reinos bárbaros. Segundo, a Igreja Romana Cristã, essa instituição poderosíssima, né? Depois a gente vai ver também o surgimento da religião islâmica lá no mundo árabe. Nós vamos ver o Império Bizantino e também veremos este sistema, né, que é o feudalismo, que é sinônimo, vamos dizer assim, né, da aprendizagem da Idade Média. Não se fala em Idade Média sem falar do feudalismo. Então vamos começar analisando quem eram os povos bárbaros. Vamos lá? Os reinos bárbaros. Primeiro vamos definir o que a palavra bárbaro quer dizer. A palavra bárbaro, né, como eu bem deixei explicitado aqui para vocês, meus caros alunos, os bárbaros eram os povos que não falavam latim, que era a língua oficial do Império Romano, e viviam fora desse império. Né? Então, é um termo pejorativo, né, para designar todos aqueles povos que não estavam dentro do Império Romano. É o termo utilizado pelos romanos. A gente herdou esse termo, mas vocês têm que ter em mente que ele tem exatamente essa carga pejorativa. Porque os povos bárbaros, você está aglutinando uma série de grupos, né, diferentes, de etnias diferentes, costumes diferentes, numa única palavra, que é uma palavra ainda depreciativa, que é bárbaro. Né? Olha para você ver, você tinha, dentro dos povos bárbaros, alguns como os visigodos, esses são os principais que eu listei para vocês, os suevos, os vândalos. Olha para você ver outra nomenclatura, né? Um termozinho que parece com o que a gente usa hoje, né? Também depreciativo. Mas é porque os vândalos eram grupos bárbaros muito violentos, né? Os francos. Você tem também os hunos e uma série de outros povos bárbaros, né? Os reinos bárbaros, né? Eles vão se constituir depois que ocorrem as invasões bárbaras, né? Todo mundo já ouviu falar que a queda do Império Romano se deu através de invasões dos povos bárbaros. Foi só por isso que o Império Romano entrou em colapso? Não, não foi. Roma estava cheia de problemas, né? Problemas internos, problemas externos, uma série de fatores. Então, as invasões bárbaras vêm como estopim para marcar a queda definitiva do Império Romano. Com isso, né,
as cidades se esvaziam, ocorre ruralização dos povos, né? Eles fogem para os campos, para regiões campestres, né? Houve de fato uma ruralização e vai adentrando na Europa esses povos bárbaros que vão se fixando em pontos, né, específicos, né? E vão formando os seus reinos. Assim surgem os reinos bárbaros. Estes reinos bárbaros, né, cujas fronteiras eram estáveis, né, se hoje você já tem algum probleminha com fronteira, imagina naquela época, né, Idade Média, tem essa ideia na cabeça. Né? Olha, você vê, eles tinham fronteiras instáveis e misturaram-se as tradições romanas e formaram a base dos estados dos povos europeus. Olha a importância dos povos bárbaros. Né? Eles vão se misturar com as tradições herdadas, né, deixadas ali naqueles lugares pelos povos romanos, né, que não necessariamente de Roma, mas o pessoal que estava dentro do Império Romano, e vão misturar essa... Vai haver uma miscigenação, né, de cultura, trocas de costumes, né, de saberes, de tudo, né, de etnia, né, de genética, né, vamos dizer assim, entre esses povos bárbaros germânicos com os povos romanos, né, oriundos do Império Romano. E a partir daí vai se ter o primeiro embriãozinho dos futuros estados nacionais europeus. Ainda não se fala em França, ainda não se fala em Portugal, ainda não se fala em Espanha, ainda não se fala em nada disso. A gente está falando de reinos que são, vamos dizer assim, a primazia, né, que são, vamos chamar, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, vamos dizer que é um primitivismo, né, dos estados modernos que vão surgir, mas de fato eles vão ser futuramente, né, a base dos estados europeus e dos povos europeus, vai surgir aí, beleza? Skol! Quem não se lembra desse ícone, né? Quem acompanha muito seriado, né? Principalmente da Netflix, a série Vikings, né? Ela aborda, né, a historiazinha desse rapaz aqui, ó, esse cara, o Ragnar Lothbrok, que é uma figura lendária e mitológica dos nórdicos, né? Um viking, né? Não se sabe ao certo a época, nem de fato se a série ela segue de fato o que aconteceu, mas a gente sabe que através de seriados demais você tem uma noção mais ou menos, né, similar ao que se tinha na época. Né? Não são tão fidedignos quanto a verdade histórica, mas nem nós, né, que buscamos esclarecer os fatos históricos, a gente consegue uma verdade única, né? O que aconteceu de fato a gente não consegue, né? Mas o bom de séries de imagens é justamente isso, né? Então, o brinde nórdico aí, Skol, e vamos brindar, né, a nosso copo de água, que estudante não bebe. Brincadeira, vamos seguir adiante. Então, caríssimo aluno, agora a gente vai ver sobre a Igreja Romana Cristã, né, essa instituição que ela é de fundamental importância, né, para a Idade Média e para o curso da humanidade, né, ela que colaborou muito, acertou e também errou, né, essa grande entidade que foi a Igreja Romana Cristã. Vamos começar com a origem, né, do cristianismo, né, que acontece lá com aquela historinha que todo mundo já deve ter ouvido, né, de Cristo, e papo vai, papo vem, surge a religião cristã. Se vocês tiveram a famosa catequese na vida de vocês, como eu tive na minha juventude, né, vocês devem ter essa noção, uma noção melhor sobre o cristianismo. Mas então vamos ao que interessa, né? Não é falar da minha catequese o motivo desta aula, né? Essas pérolas, né, da vida da gente. Então vamos lá. O cristianismo propagou-se no Império Romano, especialmente entre os mais pobres e os escravos, apesar da intensa perseguição do governo romano. Até então, todo mundo já ouviu falar dos deuses romanos, né? Roma era o quê? Roma era politeísta. Aí surge o cristianismo, né? Começa a converter principalmente as classes mais pobres e escravos. Por que o cristianismo atinge principalmente classes mais pobres e escravos primeiro? Porque ele concedia um conforto para essas pessoas, né? Opa, você está fazendo aqui na Terra
o seu dever depois, você vai ter a vida eterna, Deus vai te retribuir lá no céu, você vai direto para o céu, não vai passar no purgatório. Essa historinha, né? É um conforto para essas pessoas que já tinham uma vida praticamente insuportável, né? Se você compara com os padrões de hoje, né? Eu acho que hoje ainda tem muito problema, né? Mas então vamos lá. A partir do momento que ela é perseguida e os imperadores romanos não conseguem combatê-la, no século IV, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. Ela se tornou oficial. Olha pra você ver. Você não consegue combater seu inimigo, junte-se a ele. Né? O imperador romano não era bobo. No ano de 476, o Império Romano entra em colapso, aquele colapso que eu já falei para vocês, que não é um fato casual, né, fruto de uma série de fatores que geram a queda do Império Romano, mas a Igreja Romana vai sobreviver, ela vai surgir dentro do Império Romano e vai sair do Império Romano mais forte ainda. Ela sobrevive ao desmanche do Império Romano. A Igreja agora vai começar a converter quem? Os povos que estão agora na Europa, ocupando aquele espaço, que são os bárbaros, né? Os que eram então pagãos, vão começar a ser convertidos, né? Inclusive na imagem aqui, ó, eu deixei essa imagem aqui para vocês, para mostrar para vocês, ó, olha só para você ver, ó, você vê uma cerimônia de conversão de um povo bárbaro, né? De um rei, possivelmente, de um reino bárbaro, né? Igual foi o Carlos Magno, né? Lá do período carolíngio, né, foi convertido, esses povos, muitos povos bárbaros foram convertidos pelo cristianismo, né? Eles deixaram de lado suas crenças pagãs e se converteram ao ideal da igreja cristã, né? Então vamos lá. O cristianismo tornou-se o elo entre os europeus e a igreja romana, tornou-se a principal instituição da Europa. Deixei aqui, ó, olha para você ver essa frase, ela é interessantíssima, né? Eu vou até reler ela para vocês. O cristianismo tornou-se o elo entre os europeus, aquilo que mantinha a unidade entre esses povos agora que são tão diferentes, né? Esses povos que eram chamados de bárbaros, né? E a Igreja Romana torna-se a principal instituição na Europa. Ela se tornou a principal instituição. Agora ela é a instituição mais poderosa e principal, que está ali, ó, dando pitaco nos governos e falando que é moralmente certo, o que é moralmente errado, o que Deus condena, o que Deus não condena. E é isso aí. Então, aqui, ó, eu deixei aqui no lado televisor vocês, essas frases são meio que um resumo que eu fiz para vocês não terem que ficar lendo página demais, até mesmo porque o estudo do Enem é um estudo objetivo, né? Você tem que se aprofundar em determinados temas, muito mais importantes do que, no caso, pós-bárbaros para a prova do Enem. Então, esse resuminho eu acho que está perfeito para vocês. Vamos seguir adiante? Saindo agora dessa instituição poderosíssima que era a Igreja Católica, né? A igreja cristã, né? Vamos para um próximo tópico, né? Os árabes e o islamismo. No mesmo momento que a gente fala de igreja cristã, a gente tem que falar também do islamismo, né? Como que o islamismo surgiu? O islamismo ele vai surgir ali por volta do século VII na Península Arábica, né, em que o Maomé, que era um comerciante, ele começa a ter revelações, ele tem visões, né? Olha para você ver o que acontece com o cara. Ele tem visões com o anjo Gabriel e começa a escrever relatos. Escrevendo o que o anjo Gabriel está falando para ele, está cochando ali no ouvidinho dele, o anjo Gabriel está falando, que ele está escrevendo. A partir daí, esses relatos de Maomé vão ser juntados e vai se constituir nessas revelações, ele vai escrever o que a gente chama de Alcorão. O Alcorão, também chamado de Corão, é o livro sagrado do pessoal muçulmano, né, do Islã. Né? É como se fosse uma Bíblia, né? Sagrada é o Alcorão. Sagradíssimo, né? Tem que respeitar a religião dos outros, óbvio, né? E a gente respeita o Alcorão dos nossos amigos muçulmanos aí. Então, ele criou a religião islâmica a partir dessas revelações que o anjo Gabriel faz para ele, escreve o Alcorão, faz tudo bonitinho e está criado a religião muçulmana. A partir daí, ele começa a converter adeptos, né, no mundo árabe, né, na região da Península Arábica, que começa a ganhar adeptos. Né? O islamismo é uma religião monoteísta, como eu deixei aqui para vocês, um pouquinho sobre, né, uma religião monoteísta, ou seja, um teísta, Deus, né, acredita em um único Deus, que seria para eles Alá,
né? Eles dizem Alá é o Deus e Maomé o seu profeta, né? E eles consideram na religião islâmica também, né, o líder religioso é também líder político. Olha para você ver, né? É um pouco de, de mistura, né? Você está misturando fortemente aí religião com política, né? E nos reinos bárbaros, fazendo um paralelozinho, era mais ou menos assim, né? Você tinha nos reinos bárbaros que foram cristianizados, né? Essa influência, né? Da liderança política, né? Influência da religião na liderança política e em muitos outros lugares, né? Do espaço e no tempo vai ser assim também, né? Utilizar-se da, da religião para fundamentar o poder político. Isso tem um nome. Chama-se teocracia. A teocracia é o governo pautado num poder religioso, fundamentado no poder religioso, nas crenças religiosas. Então, tá aí um termo chique para vocês. Teocracia, que vocês podem utilizar. Continuando, pessoal islâmico aqui, né? Unificados pela religião muçulmana, os árabes expandiram-se pela África, Ásia e Europa, a chamada jihad. O que é uma jihad? A jihad é a guerra santa, é aquela guerra que todo árabe muçulmano tem que travar em nome do seu Deus Alá. Né? Eles têm que travar essa guerra santa, que é justamente buscando a conversão de outros povos, ou senão, até mesmo o extermínio. Né? Em grupos mais radicais pregam até mesmo o extermínio se os povos não se quiserem converter, né, ao islamismo, né, à crença muçulmana. Mas isso são povos extremos. Né? A gente não deve carregar essa visão preconceituosa em relação a qualquer muçulmano, a qualquer árabe, que ele vai querer exterminar, explodir uma bomba. Né? Isso é uma visão preconceituosa. Não vamos deixar isso entrar na nossa cabeça. Né? E então a religião islâmica, esses povos, né, na Península Arábica, começaram a se espalhar para o norte da África, se espalharam para a Ásia, se espalharam para a Europa, né, e foram se espalhando. Né? Inclusive, vai haver alguns conflitos. Eu deixei listado aqui algumas indicações de pesquisas para vocês, de alguns processos que são interessantes, podem ser alvos da prova de Enem. Eu vou deixar para você pesquisar, então dá pausa no vídeo aí e procura, né? Se você está realmente empenhado e quer conseguir uma confiança, né? De chegar na prova do Enem e falar assim, opa, eu não sei tudo, mas eu fui aluno do Valadares. Brincadeira, gente. Modéstia à parte. Estou tentando passar para vocês o conteúdo todo, mas de forma concisa. Então tá aqui escrito, ó. Batalha de Poitiers, é justamente uma batalha que os francos travam, né, a entrada dos muçulmanos para dentro da Europa, né, para o interior europeu, é a Batalha de Poitiers. A Guerra da Reconquista ela é interessantíssima, né? É justamente uma guerra depois que os muçulmanos invadem a região da Península Ibérica, né, eles dominam aquilo por vários séculos. Né? Os muçulmanos ficam ali, que, ó, tempo e tempo e tempo dominando ali, e os povos ibéricos, nessa guerra da reconquista, eles vão expulsar esses muçulmanos, que eram chamados de mouros. Mesma coisa, era um mouro. Então, o árabe muçulmano que está ali na região da Península Ibérica é chamado de mouro. Então, essa guerra entre os pessoais ibéricos, né, os povos ibéricos com os mouros, é chamada de Guerra da Reconquista, porque eles vão expulsar esses mouros muçulmanos ali da região da Península Ibérica e vão retomar aquele lugar. E essa Guerra da Reconquista, qual que é a consequência importante dessa Guerra da Reconquista? É justamente um processo de centralização política e formação dos Estados Ibéricos, que são Portugal e Espanha. Então, vão contribuir para a formação dos Estados Ibéricos, essa Guerra da Reconquista. Beleza? Continuando aqui, a gente tem os xiitas e sunitas, né, que são grupos, né, dentro do islamismo, né, xiitas e sunitas, cada um tem suas especificações, suas características, né, a gente não pode dizer que um é mais radical que o outro, não, não, não. Xiitas e sunitas são dois grupos, né, dentro de uma crença maior, que cada um prega os seus ideais, né, dentro daquela crença, acredita em uma coisa, outro acredita em outra. Os sunitas têm um outro livro sagrado também, que é a Sunna, né, mas são grupos, né, da religião islâmica. Revolta dos Malês. Opa, peraí. Revolta dos Malês? Revolta dos Malês foi no Brasil? O que esse professor está falando de revolta dos malês na Idade Média, numa aula sobre Idade Média?
olha o gancho, meu aluno, você é inteligente, você pensa, você é inteligentíssimo, cara. Seu potencial é enorme. Confia em ti que você chega lá, você chega no seu objetivo. Vamos lá fazer o gancho, olha pra você ver. Revolta dos malês. Quem eram os malês? Os malês eram escravos que vinham do norte da África e eram escravos, não era qualquer escravo, eram escravos muçulmanos, né? Escravos islâmicos que escreviam e liam em árabe. Essa revolta deles ocorre justamente tentando preservar a sua prática religiosa, que era o islamismo, que aqui no Brasil eles estavam sofrendo uma aculturação, né? Todo escravo que chegava aqui tinha que ser convertido ao catolicismo, né? E eles não aceitam isso e fazem a sua revolta. Uma revolta que não tem sucesso, obviamente, né? Mas vou deixar para a aula de Brasil para vocês se aprofundarem. Esse é um tema interessante para buscar uma aprofundação, né? Agora vamos ver o fundamentalismo islâmico. O Enem adora essas questões aqui, ó, questões é, fundamentalistas, né? Questões de que tem uma aplicação prática atual, né? E o fundamentalismo islâmico está aí, né? Todo fundamentalismo é justamente você tentar obrigar outros a seguirem a sua ideia. E o fundamentalismo islâmico é isso, né? É justamente os grupos extremistas, né, que tentam impor a religião muçulmana sob qualquer circunstância, né? Eles não aceitam diferente, né? Ou seja, eles aceitam como certa apenas a sua religião. Esse é um pensamento ruim, porque você tem que aceitar as diferenças, né? A diferença tá, a gente convive com a diferença todo dia, né? A gente tem que aprender a conviver com ela e aceitá-la e respeitá-la, né? Assim como os outros devem nos respeitar, a gente também tem que respeitar os outros, né? Os fundamentalistas não acreditam nessa visão. Quem nunca ouviu falar em grupos fundamentalistas islâmicos, né? Como o Hamas, como a Al-Qaeda, o Boko Haram, o que tem grande destaque atualmente, que é o Estado Islâmico, né, que reivindica uma série de atentados, de massacres, aí, uma coisa terrível, né? E tá aí, né? Então esse é o fundamentalismo, né? E eu separei uma imagenzinha aqui, ó, para vocês, ó. Opa! Vou até apagar esses rabiscos que eu fiz aqui, ó. Vamos ver essa imagem, né? Trabalhar com imagem é sempre bom, né? Ter essa noção da imagem é sempre interessante, né? Olha para você ver, por que será que eu escolhi essa imagem? Será que foi por esses olhos encantadores dessa mulher? Não, não foi só por isso, não, cara. É, meu aluno, eu escolhi essa imagem justamente por causa do entorno que há nesses olhos. O que tem, né? Além do enigmatismo nesses olhos enigmáticos, o que tem no entorno, né? Dessa beleza, dessa exuberante beleza da mulher árabe, né? Muçulmana. É justamente a questão da burca, né? Recentemente, não tem muitos anos, né, um presidente francês proibiu que as mulheres muçulmanas saíssem de burca nas ruas da França. E aí veio porque qual que era a prerrogativa dessa lei, né, francesa? Era justamente que a burca era uma imposição dos homens sobre essas mulheres muçulmanas. Mas a gente não pode ter uma visão simplista quando se trata de cultura. A burca é uma questão cultural. A menina, ela é criada usando burca, ela é educada para usar a burca, e chega o presidente e fala, não, ninguém mais vai usar burca, é proibido. Você não tem nem opção de não usar, né? É proibido. Então você tem que ter essa noção desses conflitos e saber ponderar-se, né? Porque quando se trata de conflito ético, né, você tem uma série de fatores que geram agravantes, né? Muitas mulheres se sentiram ofendidas com o presidente francês impedi-las de expressarem sua cultura, né? Então você tem que ter essa noção de que brincar com cultura é uma coisa errada. Você não mexe com culturas dos outros, pelo amor de Deus, meu caro aluno. Respeite a cultura dos outros. Às vezes a cultura não é igual à nossa, ela é muito divergente, às vezes ela pode ser até absurda. Sim, mas a gente não pode chegar e impor a nossa vontade sobre os outros. Isso é um processo de aculturação. Então, vamos ter um mínimo de respeito, né? Mesmo que a gente não concorde. Então, vamos deixar isso, esses temas, esses debates para outras situações, mas eu peço para vocês se atenarem às situações que ligam aspectos históricos, como a criação do islamismo, com uma imagem dessa daí, com a notícia que eu acabei de dar a vocês sobre esse caso lá na França, né? Então, fazer essas correlações de passado e presente, né? O Enem adora isso. Então, se você vai prestar uma prova de vestibular, de qualquer outro vestibular além do Enem, é muito comum essas pontes históricas que eles fazem com passados muito distantes e com
o presente de agora, né? Porque a aplicação prática do Enem ela é muito comum na prova. Então, vamos seguir e vamos lá.